Quem vai fazer a prece hoje? Acho que é a Lurdinha, né? Tudo eu? Pô, tudo sem problema. Alô? Vamos lá. Boa noite, dona Lourdes. Boa noite. Boa noite, Lurde. Vamos lá. Pai amado, querido Jesus, doce Mãe Santíssima, unidos em pensamento e coração e supostamente de joelhos, te rogamos por todos nós, encarnados e desencarnados pertencentes a este planeta escola. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. E assim seja, que assim se faça agora e sempre. Graças a Deus. Pedimos ao Pai a permissão para mais uma noite de estudo. Graças a Deus. Deus. Muito obrigado. Da paz. Senhoras e senhores, hoje nós estamos no livro Paulo e Estevão, né? Roberto. Boa noite, boa noite. Oi, Zé, boa noite, Zé Roberto. Boa noite a todos aí. Prazer. Muita paz. Então, nós estamos no capítulo 3, não é isso? Não, capítulo 4. É 4? No 4, nas estradas de jogo. Desculpa, é no 4. Nós estamos num parágrafo que começa... Jovialíssimo. Jovialíssimo. Só que eu quero, antes de começar, todo mundo, vamos procurar Jovialíssimo. Lá no capítulo, na segunda página, né? No livro velho, página 71. Está no livro velho. O novo, eu não sei qual é a página. O novo é no 66. 66. Todo mundo achou? Eu já me localizei. Beleza. Duas coisas que passou desapercebida por mim. Não, uma não passou desapercebida. A primeira passou. Tem, dois travessões acima, está assim. Uma legítima, no finalzinho do travessão, uma legítima descendente de Issacar, nascida entre as flores e os mármores de Corinto. Todo mundo achou? Um pouquinho acima. Acharam, gente? Tá? Muito bem. Essa história dos mármores de Corinto, aí, quando o Chico lançou o livro, sabe como é que sempre tem aqueles caras, igual o Nosso Lar. Nosso Lar, o Chico estava obsediado, né, que aquilo não podia existir, etc. Né?
Depois todo mundo viu que estava enganado. Quando Emmanuel escreveu aí os mármores de Corinto, o pessoal pegou, né, aquelas roteiros das escavações de Corinto e falou: não tem mármore nenhum por aqui, não. Onde que o Emmanuel tirou isso? Só que agora, na década de 80, tá? Novas escavações em outros lugares da cidade descobriram que havia ruas e ruas feitas com mármore, as casas, as paredes. Né? O mármore era usado mesmo em abundância. Né? Assim como é que se fala, o pessoal até acreditou que ali seria, então, o Leblon de Corinto, né? A zona sul de Corinto. Até então estava esburacando, né, a Penha. Né? Quando chegou no Leblon, viram os mármores. Estou brincando aqui, mas é mais ou menos isso. E isso é um fato muito sério, gente. Muito sério. Porque o Emmanuel é um espírito. Tá? Ele trouxe aqui um romance espírita passado no ano 35, logo após a crucificação de Jesus. E essas informações são históricas e mostram a verdadeira, como é que fala? É que os romanos, o que o Emmanuel traz, né, a veracidade, né, a seriedade. As informações deles são, né, fidelíssimas, são sérias, são certas, né? Coisas Alô, muito... boa noite. Boa noite, dona Lúcia. São coisas muito certas. Né? Então, né, foi comprovado que o Emmanuel estava correto. Tá? Então, fato histórico. Fato histórico que o Emmanuel antecipou. E as escavações logo a seguir. Esse livro foi escrito em 1940 e alguma coisa, eu nem vi aqui o certo. Né? Então, vê lá no prefácio que a gente vê quando foi escrito o livro. 1941. 1941 foi escrito esse livro. Mas tem até outra... anos. Pois é, 81 anos. Né? Parece que tem a idade de alguém que eu conheço, não é isso? Isso, eu também conheço uma pessoa que tem isso, idade. É, o Coisinha? Coisinha. É isso, mas há outro detalhe que eu vou falar para vocês, que eu não sei quando nós vamos estudar esse livro, então eu falo hoje. Existe um livro também chamado Renúncia. Esse é um negócio mais legal que aconteceu também. O livro Renúncia, o Emmanuel bota lá que algumas famílias da resolveram ir para a América, tá? Para cultivar fumo, tá? Plantar fumo. E falaram que era na região, não me lembro a região, não sei se é Connecticut, como é que é o negócio assim, o nome, né? Isso? Acho que é aí. Está lá no livro, tem que depois só olhar e confirmar. E algo engraçadinho também foi, eu conheço bem lá, eu viajo sempre para os Estados Unidos, conheço muito essa região. Lá não tem uma folha de fumo para fazer um chá. Como é que os franceses foram para lá para plantar fumo? Aí alguém da União Espírita Mineira estava passeando pelo lugar e falou: peraí, vamos agora tirar essa dúvida. Para mim, o cara, né? O Haroldo que conta essa história. O Emmanuel tem que estar certo, não pode estar errado. Vamos confirmar essa história aí. O cara pegou um carro e saiu pesquisando, cidadezinha, vilarejo, depois de 3 dias já estava desistindo. Era no local onde o Emmanuel falou. Aí estava no posto de gasolina, perguntou, até ele falou, vou apelar, né? Perguntou ao bombista. O bombista, rapaz, eu nunca ouvi falar em negócio de plantação de fumo por aqui, não. Nunca ouvi. Nunca ouvi. Mas tem aquele senhor ali, aquele senhorzinho ali, que é bem idoso, pergunta a ele. Aí o cara foi no senhorzinho e perguntou, ele, rapaz, eu não conheço nenhuma plantação de fumo, não, nunca ouvi falar. Esse mais aí que foi o X do negócio. Existe, a 40 quilômetros daqui, um lugarzinho chamado tal, que lá tem o Museu do Fumo. Será que não é isso que você está procurando? E o nosso amigo correu para esse lugar, o Museu do Fumo. E lá descobriu, tá, que nos anos lá, mais ou menos 1800, 1700 e pouco, sei lá, naquela época, franceses vieram realmente para os Estados Unidos, plantaram fumo, se deram bem, mas depois
por diversos motivos, até climáticos também, né? Os franceses, depois de muito tempo, ficaram bem financeiramente e tal, né? Os franceses não foram embora, o que acontece, né? Só desaparece, né? Se junta, se mistura, desaparece. E realmente houve lá, há anos, mais de uns 200 anos atrás, talvez um pouquinho mais, essa famosa plantação de fumo que o Emmanuel fala. Então, são fatos importantes para confirmar a veracidade desses romances, que não são brincadeiras. É uma coisa. Depois a gente tira. Fran. Oi, É que nem há 2000 anos, né, em Pompeia. Ele também traça ali alguns detalhes de Pompeia que acharam de lá para os anos 80, né, 70 e pouco, quando desbravaram Pompeia. Então, também tem no livro há 2000 anos. Relata também algumas características de Pompeia que só encontraram depois da escavação. Então, esse aí é o bom, que a gente está lendo algo confiável, né? Muito importante. Né? Agora, deixa eu falar outra coisa. Essa comentamos na hora, mas todo mundo cantou. Estava aqui, é acima da mulher, e os dois, tá? Um parágrafo acima, os dois acomodados em poltronas confortáveis da época, entremeando a conversação com algumas pequenas taças do capitoso Chipre. Eu fui lá procurar no dicionário, né, no pai dos burros, que é o capitoso Chipre. E, muito bem, o capitoso é vinho. E disse que os vinhos de cipriotas, até aprendi essa palavra, tá? Quem nasce em Chipre é cipriota, tá? Eles são os melhores do mundo até hoje. São fábricas de vinhos milenares, né? Existe um vinho lá, que eu esqueci o nome, que é da época da Cruzada, que o Ricardo Coração do Leão gostou tanto que levou muitos lá para a Inglaterra. E antes dele já havia vinhos mais antigos, tá? E até hoje são os melhores vinhos que existem, coisa fina. Quer dizer, os nossos dois amigos aqui conversando estão, né? São finéis, né? Bebendo algo, né? Realmente não é para o povão, não é para qualquer um, né? O Sadoc e o Saulo, no caso aqui, né? E eu achei no livro novo, lá embaixo, no pé da página, explica que é um vinho com alto teor alcoólico inebriante. Pois é. Pois é, eu não tenho um novo, tenho um velho. No dia aí ninguém falou nada, né? Se está escrito lá embaixo, ninguém comentou nada. Lá embaixo. Pois é, deviam ter comentado. Bom, tanto que o pessoal lá não chama de vinho, chama de néctar de Chipre, né? Essa moda. Mas o que eu achei interessante é uma coisa, sempre a gente lê algo que chama atenção. Tem muito a ver com o assunto, não. Diz que o Filipe II, um dos reis da França, né, criou, né, um concurso que pediu que trouxesse todos os vinhos do mundo para se fazer o concurso com o melhor vinho. Diz que os vinhos de Chipre ganharam, né, disparados, o melhor. Por isso que falam néctar, né? Fala néctar dos deuses até lá. Só que tinha um padre também, olha só, o que é que esse padre estava fazendo no concurso de vinho? Também provando os vinhos. Mas disse que tinha vinho também tão ruim, que esse padre ficou tão aborrecido que ele excomungou todos aqueles fabricantes do vinho ruim. Parece piada, uma brincadeira dessa, né? Mas é só para animar o papo. Bom, tá? Então, já duas dúvidas, né? Que uma eu pulei, a outra eu não sabia. Se eu estou lendo um livro novo, tá vendo? Não tinha passado por, não precisava pesquisar tanto. Alguém quer comentar ou vamos embora começar agora o nosso estudo? Você vai fazer um resuminho do que a gente já leu aqui, um pedacinho do capítulo 4? Está sendo apresentado o Saulo, né? Está sendo apresentado um cara que anda numa biga, né? Ferrari, né? A biga romana, uma Ferrari, vestido lá com né? Armandi e tal, né? Aquela túnica grega de alto, né? Gosta de falar não o idioma pátrio, mas sim o grego também, que era algo mais chique, né? Porque era um estudante só havia três faculdades na época, já comentamos sobre isso. Aí ele foi estudante de uma delas, Tarsus, na Turquia, hoje Turquia. Estou batendo um papo, e aqui está mostrando quem é Saulo. Nós estamos agora vendo quem é Saulo. Está falando um pouquinho mais assim, no coração a lei, ou seja, Saulo, ele vivia pela lei, ele era a lei, assim. Mal interpretada, mas ele era a lei.
Tá? Ele representava essa lei de qualquer forma, defendia de qualquer forma. No dia do apedrejamento de Estevão, Estevão lê isso nele. Quando Estevão se refere a Jesus e fala, por favor, não lhe imputes este pecado. Né? E fala para a irmã que estava ao lado, se ele defendeu Moisés assim, imagine quando conheceu Cristo. Estevão nota isso nele. Ele não era uma má pessoa, só que ele era realmente, dentro do seu ponto de vista, até muito intransigente. Era um verdadeiro fariseu, coisa que ele também não abandona. Lá na frente, no Atos dos Apóstolos, e aqui nesse livro também, ele vai falar num determinado problema que tem lá em Jerusalém. Eu sou fariseu, sentei-me aos pés de Gamaliel, ou seja, é uma expressão que significava, fui discípulo de Gamaliel, e fala outras coisas, mas ele não abre mão, sou fariseu. Né? Apesar de ter virado cristão, mas ele, o Paulo, já ainda era fariseu. O modo dele se portar, né? A vida dele foi aquela. Ele mudou, mas continuava fariseu. Né? E, então é isso aí, os dois conversando e vão começar a nos mostrar quem é o Saulo. Já nos mostrou, né, meio playboy, roupas novas. Agora ele vai falar sobre essa questão do namoro, que ele está namorando uma menina da tribo de Sacá, né? É o que falam no Travessão de Sempre, né? E vamos lá, né? Tomar a taça de vinho e vamos continuar a nossa história. Primo, o Saulo ele era muito metódico em relação à religião. Eu posso considerar Saulo um fanático? Não, ele não Não. era fanático, não. Ele era inteligente demais, é bem diferente. O fanático geralmente. O fanático geralmente, ele é cego. Ele não tinha argumentos, ele conhecia profundo. Ele vai falar daqui a pouco sobre a questão dele e Gamaliel aqui. Fala, Jorge. Não, mais racionalista, ele raciocinava, ele tinha um ponto de vista sentado nessa. Né? Eu conheço ele. Né? Pois é, a lei farisaica, lá, a lei de Moisés. Vamos cientista hoje, exemplo. Um cara que hoje, vamos supor, está lá construindo um telescópio desse aí, né, uma equipe dessa. Chegar alguém e falar lá alguma coisa, ele diz, não, nós estamos fazendo o correto, é assim, vai até brigar. Né? Não é fanatismo, é conhecimento. O Saulo era um conhecimento fora de série mesmo. Agora, a interpretação... Não estou negando o conhecimento dele, eu acho ele muito metódico. E eu fiquei na dúvida, será que naquela época, por ele ser metódico, conhecedor, inteligente, ele se tornou um fanático do judaísmo? Não. Ele defendia a lei, que ele conhecia demais, ele defendia o que ele conhecia. Só isso. Né? Tanto que na hora certa ele muda. Depois, veja bem, o Estevão e a Abigail vão encher de informações. Um mexe com o cego, a outra menina com os sentimentos, e ele vai mudar. Ele aceita a mudança. Né? Mas ele aceita. Um pouquinho mais lá na frente nós vamos ver isso. Nós vamos entender essa mudança, que aí quando ele fala, né, que é lá do deserto, todo mundo acha que ele mudou porque viu Jesus. Não é bem essa história, não. Né? A gente está conhecendo ele, já conhecemos o Gesiel, que é o Estevão, conhecemos o Paulo, né? Depois vai haver o encontro deles e continua. Deixa mais para frente, mais para frente. Mas não é fanático, não. Ele era realmente conhecedor das leis. Conhecedor das leis. É porque li que ele virou um fanático e por isso ele cometia muitos crimes. E aí a gente sabe que o fanatismo gera intolerância religiosa, né? O que está acontecendo hoje em dia. Aí eu trouxe essa leitura para hoje em dia. Mas hoje em dia é justamente isso. Elogiar a maioria dos intolerantes de hoje em dia são ignorância aquilo que eles defendem. É como tem um grande filósofo aí que
moderno até, não é muito antigo, mas ele é muito famoso, eu esqueci o nome dele. Ele fala que a internet, né, logo que iniciou a internet, seria um canal que daria vez, que daria, como é que ele fala? Silêncio aos sábios e voz aos imbecis. Olha só o que ele fala. Entendi. Vai ser, né? Porque hoje o cara entra numa coisa, já bota o ponto de vista dele totalmente intolerante, fanático, e às vezes não sabe nada da história, né? Não tem assim não conhece a fundo a história, né? Nós temos que tomar cuidado também conosco, que nós também, infelizmente, vamos nesse rolo, estamos levados. Sim. Vamos lá? Vamos lá. Jovialíssimo, Saulo contou ao amigo que de fato se enamorara de uma jovem da sua raça, que aliava os dotes de peregrina beleza aos mais elevados tesouros do coração. Seu culto ao lar constituía um dos mais santificados atributos femininos. E olha só, o que ele mais falava assim, aliava os dotes. Não, não. É mais na frente que vai falar. Mas, bom, nós vamos falar aqui. Ela era bonita, era muito inteligente também e muito conhecedora da lei também. Tá? Ela também foi criada junto, ela e o Gesiel, né? Imagine, né? E a interpretação dela era parecida com a do Gesiel, porque o Gesiel também tinha uma cabeça mais aberta. Mas vamos lá. Explicou o primeiro encontro que tiveram, em companhia de Alexandre e Gamaliel. Fora havia uns 3 meses, a festividade íntima que Zacarias Ben-Hanan, adiantado lavrador no caminho de Jope, oferecera a alguns amigos bem colocados, em homenagem à circuncisão dos filhinhos de seu servidor. Acrescentou que o anfitrião era antigo comerciante israelita emigrado de Corinto, após longos anos de trabalho na Acaia, desgostoso com as perseguições de que fora vítima. Bem, quem se lembra do início foi com eles que eles que adotaram a Abigail. Tá? O Zacarias, filho de Ana, né? Ben-Hanan. Né? O Zacarias é engraçado, que a maioria dos nomes nós vamos ver naquela época é Yeshua Ben Yosef, né? E aí vai, né? Jesus, filho de José. Vamos lá. Após grandes provações na viagem de Sencreia e Cesareia, Zacarias chegara àquele porto em péssimas condições financeiras, mas foi auxiliado por um patrício romano que lhe facultou recursos para arrendar uma grande propriedade na estrada de Jope, a regular distância de Jerusalém. Acolhido generosamente em sua casa, agora farta e feliz, ali conhecera na jovem Abigail um terno coração de menina, dona dos mais belos predicados morais que pudessem exornar uma filha da sua raça. Era, de fato, o seu ideal de moça, inteligente, versada na lei e, sobretudo, dócil e carinhosa. Era tudo que ele queria. Tá? Tudo que ele queria. É conhecedor, experiente da lei. Que ele queria ter alguém para conversar também em casa e que fosse inteligente, né? Fosse também ela era. Agora, vamos prestar atenção, daqui a pouco nós vamos ver. Filha da sua raça. Quer dizer, nós sabemos que no judaísmo é sempre o casamento, né? Principalmente naquela época, era a raça com a raça, né? Vamos falando dos judeus, tá? Lá os samaritanos já não tinham muito isso, não. É uma das grandes broncas entre os dois povos, apesar de irmãos, né? Então vamos lá. Filha da sua raça. Vamos guardar essa palavra na nossa cabeça. Vamos lá. Adotada pelo casal como filha muito cara, havia sofrido amargamente em Corinto, ali deixando o pai morto e o irmão escravizado para sempre. Havia 3 meses que se conheciam, permutando-se as mais risonhas esperanças, e quem sabe talvez o Eterno lhes reservasse a união conjugal, como coroamento dos sonhos sagrados da juventude. Saulo falava com o entusiasmo próprio do seu temperamento apaixonado e vibrátil. No olhar profundo, notava-se-lhe a chama viva dos sentimentos resolutos,
com respeito à afeição que lhe dominava a capacidade emotiva. Só que o irmão já coloca aí, falava com entusiasmo próprio do seu temperamento apaixonado e vibrante. Olha aí, a questão do fanatismo, viu, Lourdinha? Não é? Não, ele é apaixonado mesmo, Aham. apaixonado. E vibra pela lei, né? Está falando lá, né? E depois, no olhar profundo, a chama viva dos sentimentos resolutos, ou seja, era o cara. Botava meu plano hoje é esse, e ia cumprir o plano, custasse, né, a qualquer preço. Por isso que ele encarou aquelas adversidades que nós vamos ver aqui no livro todinho, né, naquelas 3 viagens, que não era mole naquela época, tá? Vamos ver tanta coisa que ele passou e não desistia, não desistia. E somente um momento na vida dele houve um pouquinho, um desânimo. Foi quando ele foi a Antenas, também isso é lá na frente, nós vamos ver. Né? Aquela viagem a Antenas, realmente ele ficou triste. Mas fora isso, nada o abatia. É mordida de cobra, naufrágio, foi surras, jogado no lixo. Olha, tem tanta história aí pela frente desse homem que realmente... Né? Bom, quem quiser falar, pode falar, senão vamos embora. Ele sempre foi muito intenso, ele se dedicava, né? Mergulhava mesmo naquilo que ele acreditava e que ele queria. Exatamente. Ele não foi tão fanático assim. Ele foi realmente um defensor daquilo que ele conhecia, né? Ele era um tremendo conhecedor da lei e um tremendo aluno de Gamaliel. Tanto que Gamaliel iria deixar o lugar dele para o Paulo. Então, eu não achava ele fanático, não. Eu achava ele conhecedor profundo da lei e responsável pela lei que ele estava seguindo e que ele havia estudado, né? É a convicção, né? É a convicção. Ele aprendeu a lei e entendia a lei. É uma grande diferença. Tem 1 mais 1 são 2, mas como você chegou ali, 1 mais 1. O que é 1 mais 1? É soma. Ele aprendeu e entendia, sabia interpretar a lei. Por isso foi fácil para ele depois, quando foi para o cristianismo. Virar casaco. Porque o problema é a interpretação. Né? Ao pé da letra, beleza. Pega a história de Cristo, que é a Bíblia, que é uma história, né? E dentro dessa história, né, você tem toda aquela parte moral, que se você só lê, você não compreende, mas se você vier estudando e interpretando, você vai entender. Né? Então, não só ele sabia interpretar. Né? Então, ficou fácil para ele. Ele tinha um tremendo de um professor que era Gamaliel, né? Sim, sim. Claro que isso aí é a base. Mas ele tinha a base dele, que ele veio, né, na encarnação. Também. Então, essa base que ele tinha facilitava a interpretação. Né? O cabedal de informações que ele tinha facilitava ele interpretar, não só o Alcorão, como também o Evangelho. Né? Ficou muito mais fácil. Ele veio preparado para os dois, né? Espiritualmente, ele veio preparado para os dois, né? Então, conforme a palavra de Jesus, é quase escolhido, né? Que ele fala na mesa. É quase escolhida. Bom, vamos ver uma pergunta que vai ter agora. É muito interessante essa pergunta. E já comunicaste a teus pais esses projetos? Perguntou Sadot. Olha só, gente. Aí que está a questão de jovem da raça. Ela é da raça. Ela é entendida dentro do que eles mais cultuavam, que era a lei. Eu acredito que eles cultuavam mais a lei que o próprio Deus, tá? Esse é um grande problema nosso também, tá? Isso vem até hoje, né? A gente acaba aí nisso aí, né? Esquece de Deus, é o que eu estou falando. Esquece do próprio Deus, só que é o autor das leis, né? E é um grande problema nosso. Mas tinha um problema aí, né? A descendência dela, como o pai e a mãe já tinham ido, né? Ela não tinha provas da descendência. Olha só que
quanta burocracia ou burocracia que havia naquele tempo. Então, Sadoc pergunta, e já comunicaste teu pai, a teus pais? Se a gente não souber disso, nós não vamos entender a resposta. Ué, nós achamos que, rapaz, eu vou casar, essa aqui é a minha escolhida? Ah, não, tem que ter todo assim um pedigree. O negócio era complicado, tá? Era bem complicado. Na página, no meu livro, 297, agora no novo eu não sei, esse que é o problema. O problema é esse. O meu é página 297, no novo deve ser bem antes. É uma conversa de Paulo, do Saulo, de Paulo já batizado, com o pai. Quando ele foi visitar o pai, que o pai o expulsou de casa, etc. Não aceitava as novas ideias. Quem está com o livro velho aí? Seu Roberto? Eu tenho meu livro, velho. É. Também, ou Jorge, ou não? Não, não é novo. Qual é a É página novo? qual é a página do... O velho é 297, agora do novo eu não sei. O livro velho é 297. Não, é do velho, do que nós 297. o que nós estamos lendo. Para até contar o número de páginas aqui, peraí. Por exemplo, aqui, o Jovialíssimo. Não, É a página. gente, lá no Eu o sei. Jovialista é 7, nós estamos já na página 72. Qual Eu o estou dando, parágrafo? não, eu estou dando um pulo para página 297, lá no meio do livro Sim. já o pulo. E Isso, que mas fala o parágrafo está aí? O parágrafo Tá do no parágrafo 297. assim, olha, tem um parágrafo, um travessão, quando soube que ia despousar. Achou, Lourdinha, aí? procurando, né? Essa, um novo eu não sei, eu tenho um novo aqui, mas eu não... Nós começamos na página 71 e o Jorge falou em 66. Então, são 5 páginas, vamos tomar por base isso aí. Mas lá no final acho que aumenta, né? Acho que aumenta muito. Ele é onde ele vai antes, vai conversar. Eu já estou achando aqui no novo, tá? Pronto, achei no novo já. Tá. 265. Olha a diferença no novo. Então, Eu estava na 64. Onde é que é? 265. Pai, é esse? Quando soube que ia desposar. 64 no final. Quando já soube achei. que ia desposar uma jovem, seus Jovem. pais. É isso? Isso. Engraçado, 265. Mas tudo bem. Acharam isso que importa. Olha só a pergunta que o Sadoc faz a Saulo. E já comunicaste a teus pais estes projetos? Está lá na página 72 do antigo, né? O que nós estamos lendo agora. Olha só o que é que o pai de Saulo, que está acusando Saulo de louco, vai falar para ele. Quando soube que ias desposar uma jovem sem pais conhecidos, prosseguia o velho implacável, surpreendi-me e esperei que te pronunciaste diretamente. Mais tarde, Dalila e o marido eram compelidos a deixar Jerusalém precipitadamente, ralados de vergonha com a ordem de prisão que a sinagoga de Damasco requisitava contra ti. Essa ordem de prisão é outra história, mas olha o que é que o pai dele vai falar agora sobre essa ordem de prisão. Várias vezes conjeturei se não seria essa criatura inferior que elegeste a causa de tamanhos desastres morais. Há mais de 3 anos, levanto-me diariamente para refletir no teu criminoso proceder em detrimento dos mais sagrados deveres. Então, deu para entender o que era, infelizmente, uma jovem que não pudesse apresentar o seu pedigree. Porque o que acontece? Ela não tinha nem quem apresentasse os pais dela. Lá em Corinto, a mãe já tinha desencarnado anos antes, o pai foi aquela história do início do livro, né? E isso para eles também era um obstáculo muito grande. E veio o que ele fala, essa criatura inferior. Né? Seria ela a causa dos teus desastres morais? Né? A gente já ouviu muito isso aí quando era jovem, né? Você sai aí,
tal, essas meninas, tá vendo? Eu mesmo já ouvi algumas vezes isso, né, de pessoas mais velhas que eu. Mas então é isso aí, tá? Essa pergunta de Sadoc tem muito a ver com isso. Agora vamos ver o que é que o Saulo vai responder. Vamos voltar lá para o normal, tá? Que nós estamos lendo normal. Eu abri esse parecer para a gente compreender as coisas e compreendendo o que vai acontecendo, tá? É porque os judeus eram muito fechados, né, em relação às raças. Não, mas ela era da raça, ela era inclusive da tribo de Sacar, né? Mas eles Mas não não pertencia, Eles eram muito fechados para tinha esse que ter, tipo. tinha que ter Eles o tinham, pai que era filho disso, filho daquilo, aquele pedigree, né? Eles tinham o pedigree, eles tinham que ser ligados a essa raiz da família, né? eram muito fechados, né? É. Bom, vamos lá então. Vamos ler agora. O Sadoc pergunta. Repete a pergunta. Volta, Elisa. E já comunicaste a teus pais esses projetos? Perguntou Sadoc. Minha irmã pretende ir a Tarso nesses 2 meses e será intérprete dos meus votos, concernentes à organização do meu futuro. O que é que a irmã vai... Aliás, A intérprete, ela vai preparar o caminho. Só que isso não deu certo, né? A gente sabe. Nós vamos ver daqui a É. pouco isso não vai dar certo, né? Mas vamos lá. Só para ver. Será intérprete, ia preparar o caminho. Por isso que o pai sabia da história lá na frente. Tá? Mas ele não teve com o pai todinho, tá? Desde que ele se encontra com o Sadoc, ou antes até de estar com o Sadoc, aqui no livro, onde Emmanuel nos apresenta ele, só vai encontrar com o pai naquele momento lá que nós vimos, tá? Que é lá, bem lá na frente. Bem lá na frente, alguns anos depois. Mas vamos lá. aliás, sabes, isso não pode nem deve ser um problema de soluções precipitadas. Penso que ao homem não convém entregar-se assim, sem mais nem menos a uma questão decisiva do seu destino. Obedecendo ao nosso velho instinto de prudência, venho analisando demoradamente meus próprios ideais e ainda não trouxe Abigail para conviver com Dalila alguns dias em nossa casa. Pretendo fazê-lo tão só nas vésperas da visita de minha irmã lá paterna. Olha o nome que ele dá para isso. Nosso velho instinto de prudência. É o nome que ele dá para isso. Tá? São prudentes. Mas vamos lá. Já que acalentas tantos projetos para o futuro, adjuntou o amigo com bondoso interesse, em que pé estão as tuas pretensões ao cargo no Sinédrio? Olha, tá vendo? Olha, Emmanuel está nos apresentando Saulo, tá vendo? Agora o Sadoc já faz uma pergunta para falar. E você lá na sociedade lá? Já falou do amor, já falou das roupas, né? Já falou do coração, agora vai falar dos futuros, né? Os projetos futuros de Saulo. Olha só a apresentação. Pode falar, Saulo. Porque aqui é a preocupação do Sadoc, as tuas pretensões ao cargo do Sinédrio. Então, ele tinha que estar realmente envolvido com a raça, né? O conhecimento, cara, e os pares dele no Sinédrio. Ele tinha que estar envolvido com tudo isso, né? Oi, eu estou pedindo para pegar a Bíblia ali para mim. Ah, aquela preta lá em cima. Pode falar, Saulo. Então é isso, essa adjuntou amigo com bondoso interesse. Em que pé estão as tuas pretensões ao cargo? Estava mais preocupado com o cargo que ele iria assumir do que com qualquer outra coisa, né? Era realmente como era o judeu naquela época, o judeu, né? Antigo judeu, eles eram muito ligados a isso, e levavam isso muito a sério, não importava se o Saulo seria feliz ou não. A importância é que ele iria assumir um cargo no Sinédrio. É isso que eu quis me referir quanto às raças, né? E outra coisa, ele quis despertar uma reflexão no Saulo, acredito eu, né? Porque já que ele estava apaixonado por uma, entre aspas, né? Uma desconhecida, ele não podia esquecer lá do tribunal, não podia esquecer do Sinédrio.
O Sinédrio era tudo, né? Pra eles. É uma reflexão para ele pesar, né? Para que Saulo pesasse essa paixão com o Sinédrio, não esquecesse do Sinédrio. Isso aí. Bom, vamos lá. Vamos agora conhecer como está a situação perante a sociedade, né, israelita. Você vai falar, Fran? Não, vamos lá. Só vou falar depois. Tá. Não posso queixar-me, porquanto o tribunal me confere atualmente atribuições especialíssimas. Sabes que Gamaliel há muito vem estando com meu pai a respeito da minha transferência para Jerusalém, onde me prometem lugar de relevo na administração do nosso povo. Como sabemos, o antigo mestre está idoso e deseja retirar-se da vida pública. Não tardarei a substituí-lo no voto das mais altas deliberações, além de auferir atualmente ótima remuneração, independente da contribuição que me vem de Tarso periodicamente. Tenho, acima de tudo, o ideal político de aumentar meu prestígio junto aos rabinos. É preciso não esquecer que Roma é poderosa e Atenas é sábia, tornando-se indispensável acordar a eterna hegemonia de Jerusalém como tabernáculo de Deus único. Precisamos, pois, dobrar os joelhos de gregos e romanos ante a lei de Moisés. Sadoc. Não, só um instantinho, Lourdinha. Qual é o plano dele? Quer dizer, colocaram justamente ele. Ele tinha uma posição de destaque por ser talvez o melhor aluno de Gamaliel. E era, né, um dos grandes estudiosos da lei mesmo naquela época. Ele nunca tinha perdido, que o judeu, Jesus comenta sobre isso, né, sobre essa questão desses debates que os judeus tinham um com o outro. E Jesus pede até aos seus discípulos, não perca tempo com isso. Tá? Tem um lance que Jesus fala assim, eu não me lembro bem as palavras, né, de Jesus. E ele realmente seria, com a saída de Gamaliel e a entrada dele, o futuro rabino de Jerusalém, o futuro grande rabino. Seria tipo assim um primeiro-ministro, digamos que havia um parlamento, o Sinédrio, e Saulo seria um primeiro-ministro, né? E ele queria usar isso também politicamente, conforme ele fala aqui, né? Ele queria levar essas leis que ele tanto defendia, que ele tanto conhecia, a Roma e a Atenas. Ele era ambicioso em relação aos planos dele. Tá? Roma é forte, poderosa, Atenas é sábia. Nós vamos fazer dobrar os joelhos perante, né, a lei, que realmente, né, tanto Roma como Atenas não tinham esse conhecimento, nem se interessavam por ele, infelizmente. E, né, ele acha que conseguindo convencê-los através da razão, né, ele conseguiria crescer o prestígio do país, da nação dele, não é só ele. E ele, logicamente, na frente. Né? Mas vamos lá. E ele está falando uma coisa aqui, né? Além de oferir atualmente ótima remuneração. O que eu achei interessante que que é a Bíblia, tá? No Evangelho, o Quaroduta não traduzir esse pedaço. Na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, eu vou ler rapidinho aqui, no versículo 13, ele fala sobre alguma coisa. Ele fala assim, por não sabeis que vós que os que administram o templo, come do que é do templo, e os que estão de contínuo estão junto ao altar, participam do altar. Ou seja, dentro da lei deles, era essa remuneração era justa. É o que hoje nós vemos os pastores aí na rua falar,
né? As igrejas aí falando sobre os 10% do dízimo. Para eles, naquela época, era justo, né? Mas, mas, olha o que ele fala no versículo 14. Assim também ordenou o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho, não do dinheiro, não das doações do templo, não do dízimo. E foi o que ele fez a vida inteira. Ele pregou, fez tudo, mas veja só a mudança também nesse ponto de vista dele. Ele viu que aquilo era errado, porque essa questão aí, quando Moisés, lá no Levítico, institui essa questão do dízimo, era para ajudar, está lá escrito bem claro, as viúvas, os órfãos, os doentes, os estrangeiros. Tinha isso aí, os mais pobres, né, os miseráveis. Era para isso que se recebia, tá, o dízimo. E não era dinheiro também, era a 10ª parte da produção de uma roça, de uma plantação, de um gado, né? Não era isso. E era para distribuir entre os necessitados. O Saulo também, quando muda para o Evangelho, passa a ver isso que o Moisés deixou com mais clareza, né? Com mais evidência. Tá? Alguém quer comentar sobre isso? Eu gostaria de pegar um fato histórico aqui. As políticas romanas e até alguma parte das gregas, atenienses, eles, quando invadiam, a intenção deles era fragmentar o grupo. Por exemplo, o Alexandre. O Alexandre chegava e levava a alfabetização. Invadia, agia lá e puxava um grupo para um lado, um grupo que não interessava, ficava à margem, porque dividia a opinião, digamos, do povo. Na época, aí você acabou de comentar aí as questões do dízimo, né? Que na política romana, e o Paulo achou isso bastante saudável, eles tinham tem um sítio, né? Uma fazenda, era dividido partes. Por exemplo, se eu não me engano, na periferia do dízimo, no caso, na periferia, nas bordas, nas pontas, o que era produzido ali era para os necessitados, para as viúvas, e as partes outras, quer dizer, eles tinham a parte lá que eles davam, que eles eram obrigados, que era imposto, né? No caso, o judeu também. Mas as partes, aquelas mais internas que eram o que eles produziam, que eles sobreviviam e faziam o mercado, né? Vendiam lá e sobreviviam daquilo. Então, as questões até políticas, é isso que a gente vê hoje em dia, só que foi muito deturpado, né? Vamos falar tem um nome aí, esqueço o nome, que em vez de verduras, tem uma associação, eu não sei o nome, eu sei o nome, mas eu não estou lembrando. E que eles... Cooperativa. Então, é cooperativa. Então, hoje, né, foi deturpado isso. E naquela época, o nome era outro. E hoje em dia, né, se a gente trabalhasse bem isso, gerenciasse, muitas coisas estariam muito bem favorecidas. E o Paulo entendeu isso, hein? Paulo entendeu isso. Você deixou uma pista, rapidinho, vou parar. O Lutero, quando ela estava comentando aí a Lourdes, com relação do problema dele, né? O Lutero também não foi centralizador, ou foi descentralizador. Ele parece que é a mesma linha de raciocínio, só que em uma outra época, né? E você vê ali na Alemanha a mesma ideia cooperativista, ela se disseminou, principalmente quando Gutenberg trouxe a imprensa aí. Esse sentido de cooperativa vem muito da Europa, né? Na Europa que havia esse, e ainda há o sentido de cooperativismo, né?
se reúnem todos num só propósito. É a ideia do grupo saxônico, né? Exatamente. Que vem lá do grupo, né, judeu. É isso aí. Quem está muito calado é o Zé Roberto. O Zé já falou, participou. Mas... Tranquilo, tudo ouvidos. Muito ouvido, deve ter tudo ouvido. Imagina a cena. Imagina, é o Shrek, né? Você está fazendo até uma vela. Vamos lá, gente. Ou Dumbo. Volta aí. Ela já vai voltar, calma. Sadoc, no entanto, deixando perceber que não prestava muita atenção ao seu idealismo nacionalista, retinha o pensamento na situação particular, advertindo delicadamente: pelo que me dizes, folgo em saber que teu pai vai melhorando progressivamente as condições financeiras. E dizer-te que foi tecelão humilde. Então, presta Por isso bem mesmo. Não, só uma coisa, duas coisas aqui. Sadoc, ele era judeu, mas Sadoc era sírio, tá? Era sírio. Saulo aqui está com ideias nacionalistas lá de Jerusalém, apesar que ele era da Cilícia, ou seja, era turco hoje, seria no caso, né? Quer dizer, Saulo defendendo, ele, apesar de ter estudado entre os gregos, que havia um tipo de judeu que se chama o judeu helênico, que seriam os saduceus. Cara, é muito detalhezinho dentro de uma história dessa, né? Mas o Saulo, apesar de ele não ser nascido em Jerusalém, o pensamento dele era mesmo nacionalista mesmo. Era aquele cara que nasceu lá, mas é de cá. Interessantíssimo. O Sadoc já foi passado seu. Tá? Isso é outra coisa. Mano agora vai nos apresentando a família dele. Quer dizer que o pai dele trabalhou muito. Né? Vai falar aqui, né? Quer dizer, olha só, quem é o pai de Saulo? Né? Sadoc é que fala para gente. Quer dizer que teu pai era um tecelão humilde. Vamos ver, vamos continuar. Vamos ver o que vai falar o Saulo. Por isso mesmo, talvez, glossou Saulo, ensinou-me a profissão, quando menino, para que nunca me esquecesse do que o progresso de um homem depende do seu próprio esforço. Qual a profissão que Saulo aprendeu com o pai? Tecelão. Fazia tapetes, tendas, né? Um monte de coisa. É isso que ele critica no pessoal que vive do dízimo, que quando ele ia pregar, durante o dia ele trabalhava. Toda cidade que ele vai chegar, ele vai procurar um emprego para ele e para Barnabé. Ele, como tecelão, Barnabé, não me lembro, tá? Depois eu vou me lembrar quando a gente chegar lá. Ele procurava um emprego para ele mesmo se sustentar, sem depender, tá? De doações. É muito interessante isso. Né? Ele se utiliza o tempo todo da sua profissão, até que não deu mais. A hora não vai dar mais, mas isso é lá na frente ainda. Tá? Bom, vamos lá, Lúcia? Vamos lá. Hoje, porém, depois de tantas fadigas no tear, ele descansa com justiça em uma velhice honrada e sem cuidados juntos de minha mãe. Suas caravanas e camelos percorrem toda a Cilícia. Essa Cilícia aqui no livro, o primo, tem uma nota. Você quer que leia? É. Cilícia era uma região da Turquia asiática. A Isso. Cilícia esteve sucessivamente sob dominação assíria, persa, grega e depois a romana. Isso. Então, era uma parte da Turquia, né? Ele era de lá, né? E muito bem, a outra coisa, como é que funcionava isso? Os tecelões ficavam em algum lugar, meses trabalhando, tecendo. Quando ficavam prontos os produtos, tá? Havia aquele que financiava, que era, no caso aqui, o pai dele era um, e ia distribuir, ou seja, saía para os grandes centros para vender o seu produto.
Por isso que fala aqui, né? Os camelos percorrem toda a Cilícia, né? E vão também para outros países ali próximos. Tá? Nós vamos ver que Paulo também vai ser tecelão no deserto durante 3 anos. Mas isso é mais na frente. Pronto, a gente está lá na aprendendo frente. em outro lugar. Histórias da época, né? Por isso que é bom a gente se transportar para a época, para poder entender melhor o que está falando aqui para a gente. Tudo tem um porquê da época, né? Que era muito legal isso. Alguém quer falar? Então vai, Lurdinha. Começar de novo, pelo Pará. Suas caravanas e camelos percorrem toda a Cilícia e os transportes lhe garantem um desenvolvimento de renda cada vez maior. A palestra continuou animada e, dado um instante, o moço de Tarso inquiriu o amigo sobre os motivos que o traziam a Jerusalém. Vim certificar-me da cura do meu tio Filodemos, que ficou curado